Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Obrigada, Senhor meu Deus, por mais este encontro. Obrigada por tantos momentos de reflexão, tanta revelação, Senhor, como o Senhor tem nos alcançado com a sua palavra. Obrigada, meu Deus, faça de nós um instrumento da sua obra. Obrigada, meu Deus. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Que alegria a gente poder estar de novo na presença do Senhor através da leitura orante. As leituras que a igreja nos traz hoje, essas leituras nesse tempo da Páscoa, são leituras que mexem muito com a gente, porque fala da igreja que nós recebemos hoje. E a primeira leitura está em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, 19 a 26. O Salmo é o 86, entre parênteses 87. E o Evangelho é o de João 10, 22 a 30. E que o Espírito Santo nos conduza nessa leitura orante de hoje. A primeira leitura, na verdade, o Espírito Santo nos traz com essas leituras uma exortação, como levou aquele povo que nós vamos falar um pouco sobre eles. O Espírito Santo nos toca hoje, nos convida a permanecer no Senhor e conservar a fé. Permaneça no Senhor e conserve a fé. As leituras hoje vão falar disso, porque vão falar dos primeiros passos da igreja. Embora muitas vezes nosso despreparo na palavra de Deus, a gente não busca esse entendimento, mas a igreja é a igreja de Jesus. A igreja que hoje vivemos é a igreja de Jesus. E a palavra que nos mostra, né? Então, aqui, na leitura de Atos, de modo muito especial, vai falar do início da igreja. E a gente precisa buscar essa fé, essa autoridade. Então, na leitura dos Atos, Lucas vai nos falar da fundação da igreja, da nossa igreja, em Antioquia. A gente escuta muito falar na igreja primitiva e é importante a gente buscar nos aprofundar. E aqui, esse início que está lá no livro de Atos, vai dizer que após muitas as perseguições e a morte de Estevão, houve uma grande dispersão do povo, daquele povo que seguia Jesus, né? E é interessante porque, olha, perseguição, dispersão, só que hoje em dia acontece muito isso, né? Assim, essa perseguição é tipo um cancelamento nos dias de hoje, né? E só que a dispersão ali produziu algo inesperado, porque a ideia da dispersão é que se perca as forças quando vai cada um para um lado, mas aconteceu o contrário. Houve um jorrar de semente do amor de Jesus por vários lugares naquela região, várias cidades ali receberam esse povo que andava com Jesus, que veio dessa dispersão após a perseguição e morte de Estevão. Inclusive com a presença ainda, né, de São Paulo, de Saulo ainda naquela época, né? Então, essa dispersão levou uma difusão do Evangelho, um crescimento daqueles que falavam de Jesus. E ali, então, se iniciava o ID que Jesus tanto mandava, né? Houve uma grande dispersão e uma grande difusão do Evangelho, e ali a fundação, o início, o embrião da igreja primitiva, onde tudo foi começando a acontecer e as comunidades se juntando, né? Em uma unidade. Então, eles chegavam e pregavam o Evangelho. Aí eles pregavam a Bíblia e liam? Não existia a Bíblia. A Bíblia era a palavra. A Bíblia, o Evangelho, ele era a boa nova dita. Por isso a igreja, ela tem
os 3 pilares, né? A palavra, a Bíblia, ela é um pilar, mas ela veio depois. Neste tempo de Atos, o que se tinha era a tradição oral que se passava. Eles não levavam escritos, eles levavam a palavra através da voz, da experiência, do que eles tinham vivido. E isso foi formando uma pedagogia de se transmitir a palavra de Deus através, então, do magistério da palavra. Por isso, a Igreja Católica não se baseia exclusivamente na Bíblia, porque antes da Bíblia, ali a gente já tinha o que a gente precisava, né? A tradição, o magistério e a palavra é um tripé, não dá para tirar nenhum deles, porque senão o que eu vou dizer? Que a nossa igreja não se fundou nessa época porque não tinha a Bíblia? Não. A igreja se fundou sim. E Antioquia foi um lugar importantíssimo para essa boa nova chegar. Os discípulos encontraram terra muito fértil ali, né? Então, nesse primeiro momento, a palavra ainda era levada aos judeus, né? Mas em Antioquia, que eles então se dirigiram aos gregos, por isso Antioquia é tão importante para a fundação da igreja, porque essa abertura do ensino, ela foi acontecer aqui, nessa abertura aos gregos, né? E olha só como a palavra diz de modo muito bonito: a mão do Senhor estava com eles, e muitos receberam a fé e se converteram. Veja bem, é a presença do Espírito Santo, que é através da presença do Espírito Santo. Lembra que ontem eles estavam sendo questionados por que os gentios tinham recebido o Espírito Santo? Porque Deus quis assim, né? Então, aqui a gente está vendo que a mão do Senhor, o Espírito Santo estava com eles. E se o Espírito Santo estava com eles, muitos receberam aquela palavra, receberam a fé e se converteram, e se conservaram na fé. E Barnabé em Jerusalém, sabendo disso, foi enviado, né, foi até Antioquia, né? E ele se alegrou muito vendo a graça de Deus agindo naquela comunidade. E tem tradução que já escreve naquela igreja. Interessante, né? Então Barnabé, ele contribuiu para que, porque Barnabé era apóstolo, né? Então, para mais se aproximarem dos ensinamentos de Cristo, Barnabé estava lá e ele exortava todos a perseverar no Senhor. Olha o ensino de Barnabé: perseverem no Senhor. Ontem eu estava falando que, assim, e eu ouvi isso, e isso está muito forte, assim, no meu coração. A brasa fora do fogo, ela apaga. Então, Barnabé está dizendo: persevere no Senhor, para que a nossa brasa no Espírito Santo não se apague. Precisamos estar e nos alimentar diariamente das coisas de Deus, porque senão a gente apaga mesmo. Então, Barnabé foi enviado para Tarso, porque aí Saulo, futuro Paulo, já havia passado pela conversão, já estava em Tarso pregando, e então Barnabé busca Saulo para ficar com ele 1 ano em Antioquia, ensinando, participando das reuniões da comunidade, e aqui também tem tradução escrita como igreja. E então, olha que interessante, porque que essa comunidade, essa igreja fundada em Antioquia, ela é importante para nós, porque ali pela primeira vez eles foram chamados de cristãos, seguidores do Cristo, cristãos. É bonito, né? E essa palavra, então, ela nos mostra os primeiros passos da igreja, a ousadia de ir além das nossas fraquezas. O que poderia ser uma fraqueza foi um fortalecimento, né, na fé,
através da evangelização, e ali aconteceu uma abertura para todos os povos, né? Porque é o Espírito Santo que vem e que nos traz a fé, que nos converte, que nos convence. Então, o Salmo vai nos falar da glória da cidade santa. Olha que interessante, a gente falando tanto aqui na primeira leitura de Antioquia, né? O Salmo vai falar de Sião, a cidade tão amada, o monte tão amado de Deus, né? E ali o Salmo vai nos dizer: cantai louvores ao Senhor, e o Salmo nos conta como o Senhor ama o monte, né? E ali ele faz maravilhas, dali sai sua fonte, e seu povo bebe de uma água viva. E olha, se o Salmo está nos dizendo isso, e a primeira leitura está nos falando dessa profusão do Espírito Santo em Antioquia, será que nós podemos entender que essa cidade santa, que tanto agradava a Deus, ali também podemos falar que Antioquia era essa cidade que tanto agradava ao Cristo? Acho que sim, né? O Evangelho vai então dizer que Jesus estava ali em Jerusalém e ali celebravam uma festa, chama Festa da Dedicação. E os judeus então perguntaram a Jesus, né? És tu o Cristo? Gente, olha tudo que Jesus já tinha passado, né? Estamos aqui no livro de João. Olha tudo que Jesus já tinha passado. E eles perguntam: és tu o Cristo? O que Jesus diz? Eu digo, mas vocês não creem. Tudo que faço já dá testemunho de mim. E por que eles não creem? Jesus diz: vocês não creem porque vocês não são minhas ovelhas. Nossa, como isso é forte, gente. Porque as minhas ovelhas, meu Pai as deu. Olha, nós estamos disponíveis para Jesus porque Deus assim o quis. E aí ele vai dizer: eu e o Pai somos um. Entende essa unidade? Entende que não há divisão do Cristo homem e do Cristo divino? E olha só o que me toca muito aqui quando fala: vocês não creem porque vocês não são minhas ovelhas. Mas então Jesus mesmo aqui no Evangelho, ele vai dizer o que é ser uma ovelha. O que é ser uma ovelha? O que é ser uma ovelha? Como que nós temos que caminhar? A ovelha de Cristo, ela ouve a sua voz. A ovelha ouve a voz do pastor. Se Jesus já estava dando testemunho de que ele é o Cristo, o Messias, o prometido, o Filho de Deus prometido, aquele que é verdadeiramente ovelha, ele vai ouvir a voz deste pastor, que é Jesus. Outra coisa, para ser ovelha, ter intimidade. Ser de Cristo, ter intimidade com Ele. As ovelhas de Cristo, elas seguem. Nós seguimos a Cristo, nós temos uma missão em Cristo. Se estamos assim, marcando todas essas opções, estamos no caminho sim de ser ovelhas de Cristo. E as ovelhas de Cristo recebem uma promessa do céu, da vida eterna. E Ele nos dá o refúgio, o pastor acolhe e protege. Então, isso é ser ovelha de Cristo, é ouvir sua palavra, é crer que Ele é o Messias. Então, já não precisamos mais dessa pergunta: és tu o Cristo? Porque nós já sabemos, nós já cremos, né? E nos tempos de hoje, como que isso tem a ver com a gente? Que dispersão é essa, né? Que aquele povo viveu. O Papa Leão XIV, ele fala do continente digital, do evangelizador digital. Esse é um tempo que nós vivemos. Temos uma roupagem diferente de ovelha, mas somos a mesma essência. Temos um universo diferente, mas somos a mesma igreja, em que Jesus diz: eu e o Pai somos um só.
Nada nos separa. A igreja de Cristo, ela não pode ser separada, porque ela se baseia, se funda na unidade. A unidade daquele povo que se submeteu ao Espírito Santo e ali receberam a fé, se converteram e conservaram a fé. Glória a Deus por essa palavra de hoje. Que coisa mais linda ver a nossa igreja nascendo aqui nas Escrituras. Muito antes de termos o livro da Bíblia. O livro da Bíblia, ele nos traz nos tempos de hoje tudo que antes era uma tradição oral, era um ensinamento, uma pregação, uma catequese, um magistério. Então, que nós possamos ser ousados e irmos além das dificuldades, das perseguições, e que a gente possa utilizar esse continente digital como terra fértil para levar a boa nova. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós.